Saudações, meu nome é Ernisa Chavani, estudante do curso de Contabilidade da Auditoria. E hoje vou apresentar o tema sobre a norma contabilística de relato financeiro 11, que é a agricultura e ativos biológicos, que trata do tratamento contabilístico de ativos biológicos e produtos agrícolas nas atividades agrícolas. Bom, a atividade agrícola é diferente de muitas outras atividades econômicas, porque trabalha os seres vivos como os animais e plantas, e esses seres vivos reproduzem-se e mudam de valor ao longo do tempo. Como por exemplo, imagine um bezerro. Quando ele nasce, vale pouco dinheiro, mas à medida que ele cresce e se torna um boi, passa a valer mais. Isso significa que o valor desse animal muda com o tempo. E por causa dessas mudanças, a contabilidade agrária precisa de regras específicas para mostrar corretamente o valor desses ativos. E é por isso que existe a norma contabilística de relato financeiro 11, que explica como as empresas agrícolas devem registrar os seus animais, plantas e produtos nas contas da empresa. Origem da norma. A norma contabilística de relato financeiro 11, que é a agricultura e ativos biológicos, foi baseada na IAS 41 Agriculture, criada pelo International Accounting Standards Board. O objetivo dessa norma internacional é fazer com que as empresas agrícolas sigam as regras semelhantes da contabilidade, facilitando a comparação das demonstrações financeiras entre empresas. O objetivo da norma contabilística de relato financeiro 11. Bom, o principal objetivo da norma é explicar como as atividades agrícolas devem ser registradas na contabilidade. E isso inclui três coisas principais, como reconhecer ativos biológicos, como medir o valor desses ativos e como mostrar essas informações nas demonstrações financeiras. Âmbito da aplicação. A norma aplica-se à contabilização de três elementos principais: ativos biológicos, produtos agrícolas no momento da colheita, subsídios do governo relacionados à atividade agrícola. Ativos biológicos. Ativos biológicos são animais ou plantas vivas utilizadas na atividade agrícola, como por exemplo vacas que produzem leite, galinhas que produzem ovos, árvores de frutas, plantação de milho ou trigo. Produtos agrícolas. Produtos agrícolas são produtos que vêm dos ativos biológicos no momento da colheita ou da produção, como por exemplo o leite retirado da vaca, ovos produzidos pelas galinhas, frutos colhidos das árvores, algodão colhido da plantação. E que depois dessa colheita, esses produtos passam a ser tratados como inventários, ou seja, produtos que a empresa guarda ou vende. Produtos não abrangidos pela norma contabilística de relato financeiro 11. Temos terrenos agrícolas, ativos intangíveis relacionados com a agricultura, processamento dos produtos agrícolas após a colheita, e esses elementos são tratados por outras normas contabilísticas. Transformação biológica.
A transformação biológica é como um processo natural que acontece com os seres vivos. E essas mudanças podem incluir crescimento, reprodução, produção, desintegração. Por exemplo, um bezerro nasce e torna-se um boi. Ou uma árvore pequena cresce e começa a dar frutos. Então, essas mudanças fazem com que o valor do ativo aumente ou diminua ao longo do tempo. Gestão da transformação biológica. As entidades agrícolas monitorizam e controlam o desenvolvimento de ativos biológicos. Isso inclui a alimentação de animais, irrigação de culturas, controle sanitário e gestão de produção agrícola. Reconhecimento de ativos biológicos. Um ativo biológico deve ser reconhecido quando a entidade controla o ativo, quando é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. O valor do ativo pode ser mensurado com fiabilidade. Benefícios econômicos futuros. Os ativos biológicos geram benefícios econômicos através da venda direta ou da produção de produtos agrícolas. Exemplo, uma vaca leiteira gera leite continuamente e o pomar produz frutos anualmente. Mensuração inicial. Os ativos biológicos devem ser mensurados inicialmente pelo justo valor menos os custos estimados no ponto de vista. Este método permite refletir o valor econômico real do ativo no mercado. Justo valor. Mensuração pelo justo valor. Bom, na contabilidade agrícola, os ativos biológicos normalmente são registrados pelo justo valor menos os custos de venda. E o justo valor é o preço que o ativo teria se fosse vendido no mercado naquele momento. Como, por exemplo, um boi pode ser vendido a 10.000 meticais no mercado, mas para vender o boi preciso pagar transporte a 300 meticais, por exemplo, comissão a 200, taxas a 100. Então, o total dos custos, ou seja, do transporte, comissão e taxas, são 600 meticais. Então, o valor contabilístico será a diferença, que é 10.000 meticais menos 600 meticais, que são 9.400 meticais. Custos estimados no ponto de venda. São os custos diretamente atribuíveis à venda do ativo biológico. Exemplo, transporte, comissão de venda, taxas de mercado e custos de corretagem. Ganhos e perdas. Quando o valor de um ativo biológico muda, essa diferença pode ser registrada com ganho ou perda no resultado do período. Um exemplo simples: uma plantação de árvore valia, por exemplo, 50.000 no início do ano, mas depois de crescerem, uma plantação de árvores valia 50.000 no início do ano. Depois de crescerem e com o aumento do preço no mercado, passam a valer 60.000. Então, fazendo a diferença, dá 10.000, ou seja, 60.000 menos 50.000, 10.000. Isso significa que a empresa teve um ganho de 10.000. É isso. Como já vem aqui nesse exemplo, de um animal adquirido a 4.000, só que eu aumentei muito o valor aqui no exemplo que eu dei. Então, aqui vem um animal adquirido por 4.000, tem justo o valor de
4.800 no final do período. Então, a diferença de 800 meticais é reconhecida como ganho nas demonstrações financeiras. Sim. Impossibilidade de determinar o justo valor. Há impossibilidade de determinar o justo valor quando não existe mercado ativo ou informação suficiente para determinar justo valor com fiabilidade. O ativo deve ser mensurado ao custo menos depreciação e perdas por imparidade. Subsídios do governo. Os governos podem conceder apoios financeiros ao setor agrícola. Esses subsídios podem apoiar a produção, reflorestação ou criação de animais. Reconhecimento dos subsídios. Os subsídios relacionados com atividade biológica, com ativos biológicos mensurados ao justo valor são reconhecidos como rendimento no momento em que se tornam exigíveis. Divulgação nas demonstrações financeiras. As entidades devem divulgar informações sobre a natureza das atividades agrícolas, métodos utilizados para determinar o justo valor, ganhos ou perdas reconhecidos e movimentos de ativos biológicos durante o período. Bom, temos aqui alguns exercícios. Então, temos aqui o primeiro exercício. A Fazenda Verde Vale comprou 10 vacas de leite por 8.000 meticais cada uma. No momento da compra, o justo valor de mercado das vacas é 9.000 meticais cada. Então, aqui querem que registremos o reconhecimento inicial das vacas no balanço da empresa e o ganho ou perda no reconhecimento inicial. Bom, segundo a norma contabilística de relato financeiro 11, os ativos biológicos devem ser registrados pelo justo valor no momento do reconhecimento. Nesse exercício, a fazenda comprou 10 vacas. Cada vaca foi comprada a 8.000 meticais. Então, o valor total pago foi de 80.000 meticais. Ou seja, 10 vezes 80. 10 vacas vezes 8.000 cada uma. 10 vacas vezes o valor, que dá 80.000. Mas no mercado, cada vaca vale 9.000 meticais. Então, o justo valor das vacas é 90.000, que é 10 vezes 9.000, são 90.000. E mesmo que a empresa tenha pago 80.000 na norma diz que devemos registrar pelo valor do mercado, ou seja, 90.000, justo valor. Então, ganho reconhecimento inicial. Bom, como a empresa pagou 80.000, mas o ativo vale 90, existe um ganho que é 90.000. Sim, um ganho. 90, porque fizemos 90 menos 80.000. Sim. Então, número 2. Uma plantação de algodão produz 1 kg de algodão.
produz 1.000 kg de algodão com custo de produção de 20.000. No momento da colheita, o justo valor menos custos de venda é 25.000 meticais. Então, qual é o valor que deve ser reconhecido como produto agrícola no balanço? E qual é o ganho reconhecido no ponto da colheita? Bom, no exercício temos uma plantação de algodão e o custo para produzir foi de 20.000, como vimos lá. Mas no momento da colheita, o valor do algodão no mercado é de 25.000. Segundo a norma contabilística de relato financeiro 11, os produtos agrícolas devem ser registrados pelo justo valor no momento da colheita. Então, para calcular o valor registrado, o valor registrado será de 25.000 e depois da colheita o algodão passa a ser considerado inventário, conforme a norma contabilística de relato financeiro 18, inventários. Então, aqui fizemos ganho igual a justo valor menos o custo de produção, que é 25.000 menos 20, que deu 5.000. Então, a empresa reconhece ganho de 5.000. Número 3. Um produtor de gado possui um boi avaliado de 10.000 meticais. Ele estima que para vender o animal precisará gastar transporte de 300 meticais, comissão 200 e impostos 100 meticais. Então, querem que calculemos o valor contabilístico do ativo biológico usando a regra de justo valor menos custos de venda. Nesse exercício, temos um boi. O valor do mercado do boi são 10.000. Mas para vender o boi existem custos, como já citei acima, que são transporte, comissão, impostos, e o total desses custos dá 600 meticais. E segundo a norma contabilística de relato financeiro 11, o ativo deve ser registrado pelo justo valor menos custos de venda. Então, seria 10.000 menos 600, que dá 9.400. Então, o valor contabilístico, o boi será registrado por 9.400 meticais. Número 4. Uma plantação de árvores frutíferas foi mensurada inicialmente ao justo valor de 50.000. Após 6 meses, o crescimento natural das árvores e o aumento do preço do mercado levaram o valor para 60.000 meticais. Então, registre a variação do valor do ativo no balanço e como essa variação impacta no resultado do período. Então, no número 4, temos árvores frutíferas e o valor inicial deles são 50.000. E depois de um tempo, as árvores cresceram, o preço no mercado aumentaram e o novo valor o novo valor é de 600 meticais. Então,
Calculando a variação dá 10.000. Isso significa que o ativo ficou mais valioso e a empresa reconhece um ganho de 10.000 meticais. E número 5. Uma plantação rara de ervas medicinais não possui mercado ativo nem preços comparáveis confiáveis. O custo histórico da plantação foi de 30.000 meticais. Como deve ser mensurado o ativo biológico segundo a norma contabilística 11? Quais registros contabilísticos seriam feitos neste caso? Bom, por fim, às vezes não existe mercado para saber quanto mais vale um ativo. E nesse exercício temos ervas medicinais raras. E não existe um mercado nem preços para comparar. Então, o custo de produção foi de 30.000 meticais. Nesse caso, a norma contabilística de relato financeiro 11 diz que devemos usar custo menos a depreciação menos imparidade. Como é o reconhecimento inicial, ainda não existe depreciação nem perdas. Então, o valor será esse mesmo de 30.000 meticais. Devemos registrar ativos biológicos, que são as ervas medicinais, a 30.000. E com o tempo devem ser registrados depreciação, se aplicáveis, e perdas por imparidade. Conclusão. A norma contabilística de relato financeiro 11 é muito importante e essencial porque ajuda as empresas agrícolas a registrar corretamente os seus animais, plantas e produtos na contabilidade. E a norma permite mostrar o valor real dos ativos biológicos, considerando as mudanças naturais que acontecem com os seres vivos. Assim, as demonstrações financeiras tornam-se mais claras, transparentes, fáceis, sim, e fáceis de entender. Obrigada.